É realmente muito prático ter tudo na palma da mão. Aquela receita para o almoço, a música que há muito tempo não ouvíamos e a possibilidade de bater um papo com amigos do tempo de escola. E assim lá se vão, curtidas, mensagens, compartilhamentos. Mas espera aí, nem só de coisas agradáveis vivem as redes sociais. Futebol, política e religião são os assuntos mais polêmicos, porém qualquer tema pode gerar confusão. E assim, no tribunal da internet, as pessoas são condenadas e absolvidas segundo os critérios dos juízes das redes sociais. São juízes que se sentem protegidos por telas e que têm como instrumento de trabalho os dedos inquietos por proferir sentenças. Em vez de expor o que acreditamos e respeitar a liberdade do outro de concordar ou não, preferimos condenar quem pensa diferente. E desse modo, nos colocamos na posição de donos da verdade. Esse fenômeno se intensificou com as redes sociais, mas não é de hoje. No tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, existiam muitas pessoas que se julgavam donas da verdade. Elas achavam que agiam de acordo com a vontade de Deus, porém estavam imersas nas suas tradições e por isso rejeitaram Cristo. Voltando para os dias de hoje, como saber se o que defendemos como verdade em nossa vida está de acordo com a Bíblia? Será que também corremos o risco de rejeitar Jesus? Como podemos aceitar que a vontade dele prevaleça em nossa vida? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. O livro de João, capítulo 3, o verso 1, começa contando uma história muito interessante. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus uma conversa e lhe diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quem era Nicodemos? Diz que ele era fariseu, de religiosidade rigorosa. Ele vivia uma religião formal, mas vazia. É possível que hoje tenham muitos uma religião formal e vazia? É possível. Este homem era um homem irrepreensível. Ele era membro do grande sinédrio de Jerusalém. E você sabe que era um sinédrio? O sinédrio era a suprema corte de justiça da nação israelita. Ou seja, a influência deste homem no país era grande. E também ele era grande e famoso entre os 71 membros que conformavam o sinédrio. Um homem respeitado. Um homem que não tinha uma falha. Ele era admirado por todo mundo, todas as pessoas. Possivelmente, Nicodemos, ele ouviu a Jesus falar lá no templo. E ele ficou profundamente impressionado com as palavras de Jesus, com a autoridade que ele exerceu para expulsar os mercadores e os cambistas no templo. É ali quando ele começa a estudar melhor as profecias. E as profecias que falavam sobre o Messias. E quanto ele mais estudava, ele mais convencido estava que Jesus, ele era o enviado de Deus.
Não havia dúvida sobre isso. Agora, no verso 2 diz que ele quer ter uma conversa com Jesus. Ele quer entrevistar a Jesus. Ele quer conversar com ele. Ele quer aprender mais dos ensinamentos de Jesus. Mas aqui tem um problema. Como ele poderia se aproximar de Jesus de forma visível? Porque se ele fazia isso, ele poderia ser considerado por todos como um seguidor de um mestre desconhecido. Isso seria muito humilhante para ele. Lembre que ele tinha uma posição, o respeito de todos, um homem brilhante. Então, ele não queria sofrer essa humilhação. Ele decidiu fazer isso de maneira secreta. Mas como? Então, ele começou a investigar, a pesquisar ali quais eram os locais que Jesus frequentava. E ele descobriu que no Monte das Oliveiras, Jesus sempre se retirava para se encontrar sozinho, sem a presença dos discípulos. Às vezes ele ia sozinho ali. Então ele foi lá e esperou lá. E na hora certa, quando já era de noite, ele foi para o encontro. Quando veio para Jesus, eu imagino que ele sentiu essa estranha timidez, que não era produto das suas preocupações anteriores. E ele começa a conversa, dizendo assim, Rabi. Parece que é suficiente para reconhecer ele como um rabi, já que a maioria não reconhecia Jesus como tal. Agora, por enquanto, ele começa dizendo, Rabi, mestre, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que você faz se Deus não fosse com ele. Ou seja, o que está dizendo Nicodemos é, eu estou convencido disso. As dúvidas de Nicodemos não estavam em Jesus. As dúvidas de Nicodemos estavam em si mesmo. Porque ele pensava que não poderia se declarar discípulo de Jesus publicamente. Porque se ele declarava para todos que era um discípulo de Jesus, isso traria muitas consequências negativas para a sua vida. E ele achava que não poderia resistir. Ele não se sentia pronto para carregar o fardo que viria se ele dissesse assim, eu reconheço que tu és o Messias, eu quero ser um seguidor teu. Que coisa aconteceria? Olha só, condenação dos dirigentes, possivelmente destituição do sinédrio, ele já não teria aquela fama, aquele poder que ele tinha até agora. Desprezo pelo povo, antes o povo amava ele, mas agora possivelmente o povo já não mais amaria, mas desprezaria ele. E ele perderia tudo. Como poderia acontecer isso? Mas por outro lado, ele pensava assim, como eu posso viver sem estar perto dele? Eu sei quem é ele. Não é possível que eu esteja tão longe dele. Eu quero falar com ele, mas que coisas posso fazer? Como posso fazer? Você já sentiu alguma vez isso na sua vida? Você sente que Deus é tudo para você. Mas quando você quer ir para Jesus, quando você quer servir a Deus, amar a Deus, você acha, não posso. Porque isso significa o desprezo dos meus amigos, da minha família, minha posição. Isso significa perder parte das minhas riquezas. Isso significa o desprezo do povo. Você já se sentiu nesse conflito na sua vida? E Jesus sabia do problema de Nicodemos. Por isso, Jesus entrou ali no diálogo oculto dos seus pensamentos de uma forma tão natural. E Jesus, ali no verso 4, diz assim, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus
direto, vá ao ponto. Jesus diz assim: quem não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque simplesmente vê o reino deste mundo. Nicodemos, você está entendendo? Você está preocupado simplesmente pelas coisas que vai perder. E você ha perdido o foco, ha perdido a visão do reino de Deus. Para você, o mais importante é a fama, é o poder. Para você, o mais importante é o que as pessoas falarem de você. Nicodemos, você está entendendo? Que você tem uma visão limitada. Você simplesmente está olhando para o reino do mundo. E você está esquecendo o reino de Deus. Você está muito longe do reino de Deus. Por isso você tem que nascer de novo. Aquilo que é difícil para você desistir de tudo é porque você não vê claramente o reino de Deus. Porque aquele que vê de maneira clara o reino de Deus pode largar tudo, pode deixar tudo, porque sabe que a eternidade é maior que as coisas que este mundo oferece. Eu imagino que quando escutou isso falar de Jesus, ele sentiu um arrepio. Será que eu estou garantindo o reino terrenal e eu estou perdendo o reino espiritual? Mas ali vem a pergunta: nascer de novo? Como? Como? E ele faz ali a pergunta, diz o verso 4, como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Caminho errado, Nicodemos. Jesus não está falando disso, mas Jesus está ali para ajudá-lo. E antes de explicar como fazer, Jesus repetiu para que a necessidade possa se criar no seu coração. E ele disse assim: você tem que nascer de novo, mas de uma forma mais clara, diz assim. Olha só o que diz ali o verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro diz, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Porque você simplesmente está olhando as coisas que você tem e as coisas que você pode perder por causa do reino de Deus. E quando você tem uma visão clara do reino, você vai nascer de novo. E esse novo nascimento significa nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Ou seja, nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Isso não é uma matéria física. Não é como um nascimento de um bebê. Aqui se trata de um nascimento espiritual. E Jesus, para que fique mais claro, diz assim: porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Ou seja, isto pertence ao interior, à vida espiritual. E não se surpreenda que eu lhe diz que é necessário nascer de novo. Isso é essencial na sua vida, Nicodemos. Olha só Jesus explicando isso para um líder religioso, para alguém que tem tanto conhecimento da Torá, da palavra, para alguém que está ensinando para o povo. Jesus está ensinando a coisa mais simples, mas o mais importante, aquilo que todo mundo esquece. Você precisa de uma renovação, uma transformação, um novo nascimento, uma nova visão da vida. Porque sem um novo nascimento, é impossível até mesmo pensar corretamente sobre o reino de Deus. Porque tudo o que está na mente é o que nossos olhos físicos veem. E aquilo que você vê é aquilo que você quer. Então, se você não começa pela fé a olhar para o reino de Deus, você vai ter uma visão limitada da vida. Você quer saber como isso acontece, diz Jesus? Vou te dizer, mas espera um pouco. Antes eu quero te dizer uma coisa, algo que você deve entender muito bem. E Jesus aqui começa a colocar na mente do Nicodemos uma imagem.
E ele faz imaginar, diz assim, pense no vento, olha para o vento. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som. Você pode ver os seus efeitos. Mas você não vê o vento. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde está indo. E Jesus diz assim, assim é toda pessoa que é nascida do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, você não precisa saber tudo o que acontece. Você precisa aceitar para que esse novo nascimento seja uma realidade. Porque esse trabalho é o trabalho do Espírito de Deus. E o trabalho do Espírito de Deus é um trabalho silencioso. Você simplesmente pode ver os seus efeitos. Mas você não vê como o Espírito começa a trabalhar sua mente, seu interior. Mas ainda não estava claro para Nicodemos. Ele agora pergunta de novo. Olha só, ele não está compreendendo. E diz, como isso pode acontecer? Como? Verso 9 do capítulo 3 de João. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode acontecer isso? E Jesus ali responde, você é um mestre de Israel. Não sabe dessas coisas? Você ainda não aprende, você apenas aprendeu intelectualmente. Você tem muita teoria na sua cabeça, mas vou te dizer uma coisa com certeza, alguma coisa verdadeira. O novo nascimento pode ser feito. E o Espírito Santo está disposto para que isso possa acontecer. O Espírito Santo é suficiente. Mas, Nicodemos, para que você compreenda muito melhor aquilo que estou falando, olha só a paciência de Jesus para nos explicar as coisas do reino que parece impossível compreender. Jesus faz lembrar para Nicodemo uma história. O verso 14, João capítulo 3, verso 14, o verso 16, diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você lembra o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel estava marchando ali vitorioso, após de ter derrotado os cananeus, lá no deserto de Negev. Agora, o povo, enquanto estava caminhando, apareceram serpentes, cobras venenosas. O povo ali estava desanimado, porque começaram a murmurar contra Deus, a falar em contra de Deus, apesar de que Deus estava guiando eles. Então, a consequência veio em forma de cobras venenosas. Consequência de se afastar de Deus. Mas por quê? Olha só. Enquanto o povo era fiel e obediente a Deus e reconhecia Deus, Deus cuidava do povo. Deus protegia das serpentes, das cobras que haviam lá no deserto. Mas o povo deu as costas para Deus, o povo falou em contra de Deus, Deus tirou sua proteção e apareceu o perigo. É consequência. Então, a punição ali, o juízo, veio na forma de cobras venenosas. E muitas pessoas morreram. Muitas. Olha só, isso gerou muito medo, gerou angústia. E ali, um grupo de pessoas vai diante de Moisés. E eles reconhecem, essa história está no livro de Números, capítulo 14. E diz assim, pecamos contra Deus. Por favor, que Deus nos perdoe. Ora a Jeová para nos manter longe dessas cobras. Ou seja, o que estão pedindo é, queremos pedir perdão a Deus e que Deus continue nos protegendo. É isso que estão falando. Bom,
E eu gosto muito porque Deus sempre aceita o arrependimento. Então, eles estiveram perto de Moisés, eles confessaram o pecado para Deus e eles reconheceram o problema. Então, quando eles confessaram seus pecados, se arrependeram, Deus ouviu. Mas Deus não eliminou as cobras. Olha só, a consequência continuava. Deus perdoou sim, mas não eliminou as cobras. Então, enquanto Moisés orava, Deus lhe diz: faça uma serpente, levante uma serpente. E todos aqueles que forem mordidos vão olhar para essa serpente e vão viver. Ou seja, para o arrependimento e a confissão, eles tinham que adicionar fé. Porque o problema deles era a falta de fé, falta de confiança em Deus. E Deus quer curar não as feridas físicas. Deus quer curar o coração. Deus quer que eles comecem a confiar em Deus. Então Moisés fez uma serpente de bronze, colocou em uma caixa, um lugar alto, e aqueles que eram mordidos pelas serpentes olhavam para ela. E aqueles que pela fé olhavam para a serpente, viviam. Eles tinham que confiar na palavra de Deus. Agora, Jesus diz para Nicodemos, isso vai acontecer de novo. Porque agora não vai se levantar uma serpente, mas o Filho do Homem será levantado como serpente. Para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Ou seja, a vida se resume assim: olhar ou morrer, crer ou morrer. Arrependimento, confissão e fé em Jesus produz o novo nascimento. Agora, com o novo nascimento, começa uma nova vida. E começa a vida eterna. E ali Jesus fala para Nicodemos o verso que todos nós gostamos, né? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Mas Jesus diz um contexto maior. E olha só, a partir do verso 17 ao verso 21 que Jesus fala: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Eu quero que você preste atenção. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O ser humano tem diante de si duas alternativas: ser condenado ou ser salvo. O processo de eleição começa com um novo nascimento. Ou seja, quem nasceu de novo tem o poder de escolher o bem, porque ele acredita em Deus. E quem não nasceu de novo, escolhe o errado, porque ele está nas trevas. Ele vive nas trevas. E Jesus deixou bem claro, explicando que o novo nascimento ocorre quando uma pessoa se aproxima da luz. E vamos ver como ele explica todo o processo. O verso 17 já limos: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O desejo de Deus é a salvação do mundo. Ele não quer a morte das pessoas. Olha, Deus já fez tudo para que você possa ser salvo. Portanto, você tem que crer no Filho de Deus para não ser condenado. Porque aquele que crê e aceita Jesus não é condenado. A diferença está em acreditar. Você tem que acreditar. Mas acreditar não é tão simples como parece.
Não confunda a simplicidade com algo muito fácil. Olha, acreditar é muito mais que dizer eu acredito em Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu acredito, mas fica apenas em palavras. Não inclui seu espírito interior, não inclui suas ações. E quem só acredita em Deus de palavra, então não tem sentido, não serve. Jesus explicou o verdadeiro ato de crer com o exemplo da luz. Esta é a causa da condenação, diz Jesus. A luz veio ao mundo, mas a humanidade preferiu as trevas, porque suas obras eram más. Aqui está, não acreditar é preferir as trevas, é preferir as obras más. Aqueles que se aproximam à luz abandonam as obras do mal. Agora, quem está na luz vai odiar o mal, porque Jesus vai trazer luz para a sua vida. Mas aqueles que estão acostumados ao pecado não querem receber a Jesus porque não querem abandonar as trevas, não querem abandonar o pecado. Sabe uma coisa? Você tem que acreditar em Deus. E você tem que se aproximar para a luz. Sabe qual é o maior segredo? Pedir que o Espírito de Deus possa trazer luz para a sua vida. Se você se aproxima para Deus, Ele vai iluminar seu coração. E você vai reconhecer sua vida. E você vai dizer, eu sou pecador, eu preciso do meu Salvador. E o Espírito Santo vai começar um trabalho maravilhoso no seu coração. Vai mudar suas preferências, vai mudar sua visão, vai mudar tudo, porque esse é o trabalho que o Espírito Santo faz. E eu convido você para que a partir de hoje você possa permitir que Deus possa iluminar sua vida. Se você está ciente que está vivendo nas trevas da vida, Deus hoje se oferece ser a luz. Deus hoje te diz, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de água e você tem que nascer de água através do batismo. Se você já conhece a luz, conhece a verdade, você tem que ser batizado. E você tem que nascer do Espírito, que é um nascimento diário, onde você busca Deus, procura que o Espírito de Deus esteja mudando frequentemente sua vida, cada dia, que o Espírito Santo possa fazer de você um homem, uma mulher melhor. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje, mas cada dia mais semelhante a Jesus. E esse trabalho do Espírito pode começar hoje, se você permite. Você está disposto a amar a luz, abandonar as trevas, aceitar Jesus no seu coração? Vamos orar. Pai querido, nós precisamos nascer de novo. Precisamos ter uma nova visão da vida. Precisamos de Jesus em nosso coração. Reconhecemos que somos pecadores, precisamos de nosso Salvador. Hoje queremos experimentar em nossa vida como o Espírito Santo começa esse trabalho do novo nascimento. Queremos nos preparar para ser batizados, mas também para ser batizados pela água, na água, pelo Espírito Santo. Nos ajuda para que esse nascimento seja uma realidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Busca uma igreja adventista do sétimo dia para continuar estudando a palavra de Deus. Vai para lá e lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.